Estou aqui com a minha deliciosa bala de milho. Né? Quem gosta de milho é oco. Vocês estão vendo aqui minha telinha bonita? Do texto? Sim. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nós vamos hoje falar sobre um texto muito, muito maravilhoso. O Freud foi muito feliz nesse texto. Eu acho que ele estava assim, inspiradíssimo quando vai fazer ele. E nós vamos segui-los assim. É muito difícil esse texto, gente, no sentido de a gente vai praticamente ler a maioria das partes dele aqui, se não, né? Assim, quase todo. Porque cada página, sei lá, tem 3 frases que não prestam, o resto presta. Antes Freud tivesse sido tão fiel a essa escrita que ele foi, porque ele achava, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas ele achava que ele ia morrer, que tinha câncer na boca, descobriu o câncer na boca, então ele vai fazer a metapsicologia correndo. Então ele foi absurdamente preciso que ele achava que ele ia morrer. Antes ele tivesse sido assim a vida inteira achando que ele ia morrer. Que aí tinha escrito umas coisas menores e mais precisas. Então esse texto é um texto que ele vai trabalhar, e é logo após a pulsão, exatamente porque um dos destinos da pulsão é o recalque. Teríamos também um pós-pulsão, que é o nosso querido sublimação, mas esse texto nunca existiu, né? Então, o Freud vai trabalhar o nome do texto, né, de Verdrängung, que é o recalcamento. Eu não sei porquê, infelizmente, continuaram com essa lástima de repressão. Né? Tem até uma nota de rodapé que eles colocam, que é sobre isso, né? Assim, a segunda nota de rodapé é: há estudiosos, que está aqui, ó, essa daqui. Ele vai falar: há estudiosos de Freud que usam repressão para verter Unterdrückung e recalque para Verdrängung, enquanto outros adotam supressão e repressão. As palavras de Freud, capítulo, ele procura mostrar que há argumentos para as duas opções. Não há argumentos para as duas. Eles estão equivocados. Desculpa quem sou eu na fila do pão, mas não há possibilidade de Verdrängung ser uma ideia de repressão no português. E até mesmo a eventual distinção do Unterdrückung, que às vezes é utilizado alternadamente por Freud. O Freud às vezes faz uma certa confusão, mas não, no alemão, o Verdrängung não tem mínima condição de ser repressão. Quando a gente lê aqui repressão, supressão, é porque ele está falando de repressão, é trabalho de cultura, e recalque é psíquico, né? Há uma possibilidade de ter um recalque. O recalque ele nasce a partir da inserção do sujeito na cultura, mas não é o ponto da cultura por si só que faz o trabalho. Ou a repressão, sim, né? Unterdrücken, unter é em cima, né? É embaixo, desculpa, e drücken é pressão, então faz uma pressão para baixo. É o que a sociedade faz com o nosso desejo, né? Pressiona para não aparecer. Então é um trabalho puramente cultural, né? Enquanto o recalque é um trabalho aqui. É uma instância que nasce a partir da inserção do cultural, usando lacanianamente o nome do pai, assim que é inserido o nome do pai, mas não é, em hipótese alguma, um trabalho feito pela cultura. Ela pode estar ali de mão dada, vinculada, mas não é como a supressão ou o outro que é a repressão. Né? Então, já pegando aqui o nosso texto, ele vai trabalhar aqui já de início, fazer uma coisa muito importante, que é, tratando-se do efeito de um estímulo externo, a fuga seria, obviamente, o recurso mais adequado. No caso de uma pulsão, a fuga não serve, pois o eu não pode fugir de si mesmo. O que ele quer dizer é que
Se há um trabalho externo vinculado, um estímulo externo que vincula este corpo tenta ter uma tradução satisfatória, porém o desprazer é maior do que o prazer, a fuga seria melhor. Mas não tem como. O eu, ele é o detentor das pulsões. Né? Então, ele está fazendo uma brincadeirinha para dizer, olha, não tem como não, gente. Você vai sempre ser aquilo que você aponta, aquilo que a sua energia psíquica quer ser. Né? Você será sempre a sua pulsão. Que é isso daqui em 1915, que ele faz esse texto. Em 1919, ele vai ter a célebre frase da terceira ferida narcísica, que o eu não é dono da sua própria morada. Né? Por quê? Porque quem comanda essa bagunça é o inconsciente e suas forças pulsionais. Ele continua. Mais tarde, se verá na rejeição baseada no julgamento um bom recurso contra a pulsão. Um estágio preliminar da condenação, um meio termo entre a fuga e a condenação, é a repressão, cujo conceito não podia ser estabelecido na época anterior à pesquisa psicanalítica. Então, um meio termo entre a fuga e a condenação é o recalcamento. Então, ele está deixando claro aqui que a condenação, o juízo de valor cultural, o trabalho de cultura, o recalque passa por ali, mas não é ele. Entende? Então, por exemplo, um sujeito que quer fazer alguma coisa, só que a cultura familiar, sobretudo, não permite. Ele está reprimindo os seus desejos, não recalcando. Espero que a gente possa compreender essa divisão muito bem aqui hoje do que é repressão e do que é recalcamento. Né? E aí o Freud faz uma pergunta muito interessante. Por quê? Vou abrir aqui de novo. Por quê? Deveria uma pulsão sucumbir a esse destino? Né? Evidentemente, deve ser preenchida a condição de que a obtém uma meta pulsional produza desprazer em vez de prazer. E aqui ele então é muito claro, olha, por que a gente devia ter esse destino? Quando o desprazer sobrepõe ao prazer. Certo? E aí, mais para frente, ele vai apontar aqui, né? Não existe tais pulsões. Uma satisfação pulsional é sempre prazerosa. Mas como assim? Se o destino da pulsão é o recalque, por que o recalque cai nesse destino? Ele mesmo vai dizer, se o desprazer for maior. Ué, mas aí você vem cá dizendo que para a pulsão a satisfação é sempre prazerosa. Sim, para a pulsão. Para o inconsciente, toda e qualquer satisfação, ou seja, satisfação no sentido de reduzir, qualquer redução de tensão psíquica é prazerosa. Então, não interessa se isso vai causar problema futuramente. Interessa que isso é aquilo que a gente chama de prazer para o aparelho psíquico, que é a redução de tensão psíquica, redução de pressão. Só um momentinho, gente. Estamos compreendendo até aqui? Certo? Ou seja, teríamos de supor condições particulares, algum processo mediante o qual o prazer da satisfação é transformado em desprazer. Então, só nesses dois parágrafos, o Freud já disse como que o recalque nasce e por que a pulsão tem esse destino. Qual é o motivo de algo ser recalcado? Ele vai dizer, porque nem sempre a pulsão significa, a satisfação dela
o prazer dela seja prazer consciente, né? Então, embora a gente da psicanálise insista nesta máxima de que a psicanálise ela trabalha com o inconsciente, eu acho mesmo que a psicanálise trabalha com a consciência. O que a gente faz é tentar reduzir o desprazer dela. Né? Reduzir o investimento pulsional, os desejos inconscientes, eles possam aparecer na consciência de modo reduzido, que eu não precise morrer para satisfazer as minhas pulsões. Ok? E aí ele vai trabalhar aqui, com certa medida, o estímulo externo, né? Pode ocorrer que o estímulo externo se interiorize, né? Dando origem a uma nova fonte de contínua excitação e aumento de tensão. Desse modo, ele adquire uma larga semelhança com a pulsão. Sabemos que um caso desse é por nós sentidos como dor. Mas a meta dessa pseudopulsão é apenas a cessação da mudança no órgão e de prazer a que ele se liga. Um prazer de outro tipo, direto, não pode ser obtido com a cessação de dor. Além disso, a dor é imperativa. Ela se submete apenas à ação de um tóxico ou à influência de uma distração psíquica. O que ele está dizendo aqui é exatamente essa condição do qual há uma possibilidade de que a dor possa parecer uma condição de prazer, né? Eu leio essa parte assim, como já que a gente hoje tem uma, né, assim, a gente já tem Lacan já está aí, mas quando eu vejo que desse modo adquire uma larga semelhança à pulsão, sabemos que um caso desse é por nós sentidos como dor, mas a meta da pseudopulsão é apenas uma sensação da mudança no órgão e do desprazer que ela se liga, que é um aumento de excitação, mas também um aumento de tensão. Isso eu leio com muita tranquilidade o início do conceito de gozo, né? Porque, embora a gente acredite que gozo é satisfação na dor, não tem nada disso, o gozo é exatamente tentativa. Na tentativa de considerar e construir um prazer, um esgotamento do objeto, eu tenho um aumento de tensão. Porque eu saio do prazer e entro no desprazer na tentativa de esgotar esse objeto e colocando o meu corpo em risco, né? Então é o que eu sempre dou um exemplo. Eu estou ali como um pedaço de pizza, 2 pedaços de pizza, 3 pedaços de pizza. No quinto pedaço de pizza eu já estou querendo vomitar. O segundo ainda era gostoso. O quinto já é desprazeroso ao meu corpo. Ou seja, eu tenho uma contínua excitação, uma vontade infinita de esgotar aquele objeto e sempre há, e aí com um aumento de tensão, eu tenho uma satisfação de outra ordem. Né? Aí ele vai falar, o caso da dor é muito pouco transparente para servir para o nosso propósito. Né? Então ele vai seguindo aqui e me parece que não há um certo interesse. Gente, pode ficar à vontade a me interromper. Ah, Marcelo, vamos discutir essa parte aqui, etc, etc. Eu estou indo aqui de acordo com o que é o meu bem entender. Né? Vocês fiquem à vontade aí para colocar freio nisso. E aí ele diz, vamos nos ater à experiência clínica, tal como aparece na prática psicanalítica. Então aprenderemos que a satisfação da pulsão submetido ao recalque seria possível, mas também prazerosa em si mesma, mas que seria inconciliável com outras exigências e intenções. Geraria prazer num lugar e desprazer no outro. O que ele está dizendo? Para que a pulsão possa ter um resultado possível, ela gerará prazer no inconsciente e desprazer na consciência. Né? Então, para que ela possa sempre ter um prazer, ela sempre, né? A consciência, o inconsciente sempre terá este ato de prazer nas pulsões. A questão toda é que o recalque funciona como? Só um minutinho, Mariana, que agora ele vai explicar, tá? Como que o recalque funciona. Ele diz: então se torna condição para repressão, ou recalque,
que o motivo do desprazer adquira um poder maior que o prazer da satisfação. Então, se torna condição para o recalque que o motivo do desprazer adquira um poder maior do que o prazer da satisfação. Ou seja, o recalque está afim e está aos modos da consciência, porque não há desprazer para o inconsciente. Então, quando ele diz o recalcamento, o motivo do desprazer adquirir um poder maior do que o prazer, é que ele está respondendo a outro mecanismo. Além disso, a experiência da psicanalítica com as neuroses de transferências, neuroses de transferência são as neuroses, é tudo aquilo que causa transferência dentro de um consultório, então nós estamos falando de neurose, nos leva a concluir que o recalcamento não é um mecanismo de defesa existente desde o início, que não pode surgir antes que se produza uma nítida separação entre atividade psíquica consciente e inconsciente. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que, para a neurose, o recalque como mecanismo de defesa só existe após o quê? A separação. Só é possível existir o recalque quando houver uma separação entre eu e o outro. Estão compreendidos isso aí? Mariana? Qual que é a relação de recalque e ideia? Você recalca a ideia. Recalque é a ideia. Recalque é a ideia. A ideia, ela só será uma ideia com a energia pulsional. Então, quando a gente fala a ideia foi recalcada, ela é uma ideia porque ela é uma representante pulsional. Né? Nós vamos tentar fazer aqui uma jogadinha interessante. Se der tempo, a gente vai fazer uma jogadinha interessante do que é que o recalque, como que o recalque funciona de fato. Né? E aí, Mariana, o Freud vai dizer assim, com muita clareza, e aqui a gente precisa fazer uma correção linguística. Ele diz, e que sua essência consiste apenas em rejeitar e manter algo afastado da consciência. Aqui, não traz a ideia de rejeitar no sentido de... traz a ideia de fato, de afastamento, né? De manter-se longe. Porque, às vezes, eu não sei, mas eu não consigo pensar que a pré-consciência e o recalque, eles rejeitam a ideia. Eles fazem de tudo para que essa ideia não seja investida em palavra. Porque quando a gente pensa em recalque, não sei vocês, mas eu aprendi isso por muito tempo, o recalque como algo que fosse impedido, como se fosse uma parede, né? Uma parede que impede que as ideias chegam à consciência. Não, as ideias todas aparecem na pré-consciência. O negócio é que elas não serão investidas. A função do recalque é, quando ele diz em sua essência, e consiste em manter algo afastado, é disso, assim. O que mantém próxima consciência? Aquilo que eu posso dar palavra. Já ouviu falar as pessoas falarem assim? Eu não quero falar sobre isso porque eu não quero ter a ver com isso. Porque eu sei que se eu der palavra, eu vou ter que me haver com algo desagradável. Desagradável para quem? Para minha consciência. Porque meu inconsciente já não para de investir neste mesmo movimento. Entende? Então, quando Freud vai dizer que é uma sua essência em manter afastado, isso é a própria palavra em alemão, Verdrängung, que significa afastar uma massa de incômodo. Eu sempre dou esse exemplo. Pego água, enfio o dedo. A força da água, a massa da água, vai fazer uma força para expulsar o meu dedo, porque o meu dedo é o que incomoda aquela massa. Aquela massa tranquila. Eu boto o dedo, tem algo que é diferente. Isso é recalcamento. É a massa tentando botar para fora. Estão entendendo o que é o recalque? O recalque não quer, Iago, que você apague. Por isso a gente não pode traduzir recalque. Já vou ler sua mensagem, tá, Lucas? Eu não posso traduzir recalque como repressão. Porque quando vocês veem a notícia,
a polícia reprimiu os manifestantes. Ela quer somente afastar? Não, ela quer que aquilo acabe. A repressão quer eliminação. O recalque não quer eliminar. O recalque só quer que isso se mantenha longe. Então, a função do recalque é que a ideia esteja longe da consciência. Ela não quer apagar com a ideia. O recalque não está interessado se você vai dar o seu culpa a quem for. Quem está interessado nisso é a cultura, para dizer se você usa ou não usa o seu corpo direito, segundo ele. Entende o que eu estou dizendo? A reprimir desejo, quem faz isso é a cultura. O seu recalque não quer reprimir desejo. Ele só quer afastar ideias que são desprazerosas à consciência. Ela não tem intuito de eliminação. Já a cultura tem. A cultura quer que você elimine qualquer que seja o desejo que fora completamente diferente daquilo que a cultura oferece. Certo? Deixa eu ver aqui o que o Lucas mandou. Lucas escreve: pensar e não falar também seria um investimento de palavras? Seria sim, porque esse é o negócio. Eu posso não falar, mas me sentir incomodado com alguma coisa que eu pensei. Entende, assim? Porque o negócio é o que o Freud fala, assim, quando a boca se cala, né, fala-se o corpo, e o pensamento está dentro disso. Então, pensar, outra frase do Freud, não, frase do Freud, pensar é o ensaio da ação, né? E tem uma frase linda também, como diz Los Hermanos, não dizer o que eu penso já é pensar em dizer. Então, essa frase é muito freudiana. Então, é nessa mesma medida também. Gente, perguntas até aqui? Mariana fez a mãozinha. Não sei como que eu vou formular essa pergunta, não. Mas, assim, como que o recalque é o destino da pulsão se está querendo empurrá-la para afastar a ideia desprazerosa? Destino da pulsão, porque, por exemplo, toda a água de um mar, vamos imaginar que a gente está no mar, tem um rio e uma represa. Não interessa, aquele rio vai chegar na represa. Então, a pulsão ela é sempre em destino à consciência. Sempre o destino será a consciência. Só que terá algo que vai impedir que ela chegue na consciência. Então, ela vai chegar no recalque. Então, a pulsão enquanto um destino, o recalque enquanto um destino pulsional, por quê? Porque algo vai sempre ter, né? A pulsão sempre vai chegar neste recalque. Se ela tiver interesse, como toda pulsão tem, interesse em se realizar na consciência, ela terá no meio do caminho um impedimento, que é o recalque. Ok? Entendeu? Mais alguma pergunta? Aí o Freud diz, né? Tal modo de conceber o recalque seria completado pela suposição de que, anteriormente a esse estágio da organização psíquica, cabe outros destinos da pulsão, como a transformação, seu contrário, a reversão, a tarefa da defesa frente às pulsões, né? Então, como nós já entendemos os outros, né? O amor, o ódio, todas essas condições também, enquanto um destino pulsional. Aí, o Freud diz: agora nos parece haver uma tão extensa correlação entre o recalcamento e o inconsciente que teremos que adiar um aprofundamento da essência do recalcamento até sabermos sobre a estrutura das instâncias psíquicas e a diferenciação de consciente e inconsciente. Antes disso, podemos apenas reunir de modo puramente descritivo algumas características do recalcamento que foram notadas clinicamente, arriscando repetir sem alteração coisas afirmadas em outros lugares. Então, o que ele está dizendo é: vamos entender como é que se constitui o aparelho psíquico como um tal. Temos fundamentos, portanto, para supor que o recalcamento primordial, ou recalque originário, recalque primário, né? Aqui está a repressão primordial, mas a gente vai chamar de recalque primário, certo? Ou recalque originário.
uma primeira fase do recalcamento, que consiste no fato de ser negado a representação psíquica da pulsão ao acesso consciente. Com isso, se produz uma fixação, e a partir daí, o representante em questão, persiste inalterado, e a pulsão permanece ligada a ela. Isso acontece devido às propriedades dos processos inconscientes que discutiremos depois. Vamos entender esta partezinha aqui, o que Freud trouxe a existência, o conceito e o motivo do recalque primário em um único parágrafo, né? Freud fez um favorzão aí pra gente. Então, vamos lá. O recalque primário, o que é? Né? Ele vai dizer que é a primeira fase do recalcamento. Então, se é a primeira fase do recalcamento, quer dizer que nós temos mais de um. Né? E aí ele diz que é aquilo que consiste no fato de ser negado o representante pulsional ao acesso ao consciente. Com isso, ou seja, com este ato de ser negado, se produz uma fixação. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você, no seu recalque primário, quando você tem acesso, você que eu estou dizendo, o seu aparelho psíquico, né? Quando você tem acesso a um representante pulsional, você liberará ele para que ele possa ir para a consciência, ou você transformará ele em fixação. Por que fixação? Porque aí ele não se movimenta. Ele sempre estará no mesmo lugar e do mesmo jeito. Sabe quando a gente chega aí e diz assim, tal fulano fuma muito, ou fulano pode ver nada que põe na boca. Isso é um estado de fixação, que o prazer dele é um prazer. E, veja bem, representante de questão persiste inalterado. Ou seja, tanto a pulsão permanece inalterada, quanto a satisfação infantil. Então, ele vai se fixar em uma das zonas erógenas, por exemplo, e manter essa fixação inalterada. Então, ele vai lá e faz o quê? Tudo que ele vê, ele põe na boca. Ou seja, aquele sujeito, ele está num estado pulsional no qual a função, a ideia pulsional, jamais irá para a consciência. Por quê? Porque ela foi fixada. Ela foi fixada em um ato infantil. Ela não se alterará. Ela não precisa de palavra. Ela só vai ter palavra, Mariana, quando ele for para análise. Quando ele falar, mas é interessante, né, gente? Eu fumo há 20 anos e nunca me perguntei por quê. É claro, porque ao ato de fumar, que é o ato de colocar algo nesta sua boca, ela está inalterada. Né? Ela permanece como um infantil. Então, a função do recalque primário é manter com que a ideia pulsional esteja fixada para que ela não precise ir para a consciência. Então, ele meio que, eu brinco que o recalque primário suborna a ideia pulsional. Se você ficar aqui, eu vou te dar prazer sem que a consciência entenda que isso pode causar desprazer. Então, ela elege objetos, quaisquer que for, e o sujeito vai colocar na boca. Mariana. Se está falando de recalque originário, supõe-se que é um bebê, que ainda não tem consciência muito das coisas. Se não tem consciência disso que está fazendo, por que vai ficar fixado? Eu não sei se eu consegui me explicar. Perfeito. E aí você fala uma coisa que realmente eu deixei passar. Ou seja, se tem um recalque primordial originário, é que ele foi instalado enquanto um sujeito bebê. O aparelho psíquico nasce, o sujeitinho nasce e começa a ter o seu aparelho psíquico, o recalque originário ele é colocado, ele é depositado. Por quê? Porque das primeiras experiências corporais, sem ser consciente, o sujeito, o Freud diz, né, tudo aquilo, desde que você nasce, tudo aquilo que te causa prazer estará lá, marcado no seu inconsciente. Então, quando eu estou lá no mais primitivo do meu inconsciente, que é o meu bebê, algumas satisfações, elas serão fixadas na velhice. Ou seja, eu sempre permanecerei com algumas fixações, seja ela oral,
Em vez de eu botar o bico, como eu botava antes, eu ponho um cigarro, eu ponho a bebida, eu ponho um peito, eu ponho um pênis, eu ponho a vagina, sabe? Então eu vou fazer fixação, eu vou manter aquela zona erógena fixada como eu tive anteriormente. Porque o recalque primário todo mundo tem. Enquanto o Freud diz aqui para cima, né? Aqui, ó. A experiência psicanalítica com as neuroses de transferência nos leva a concluir que o recalque não é um mecanismo de defesa desde o início. Que recalque que ele está falando? Nós vamos entender daqui a pouco o que é isso aqui. Porque ele vai dizer que o recalque primordial, o originário, né, é a primeira fase do recalcamento. O recalque nasce quando o bebê começa a se constituir enquanto um sujeitinho. Estão compreendendo, gente? Esse texto é um texto bom, mas é um texto ruim por causa disso, porque ele não desenvolve o trem direito, mas é bom porque é rápido. Mas se é uma coisa, se é uma ideia que não pode, foi recalcada porque causa desprazer, como que vai causar desprazer no bebê primitivo? Perdoe-me. Eu parei na metade da sua pergunta. Repete. Ai, meu Deus, como que eu vou falar? Não, a sua pergunta estava boa, eu só parei, eu só não... É porque, assim, como que vai ser recalcado se você ainda não sabe que aquilo vai te causar desprazer? Exatamente. O ponto é esse. Ele não quer apostar. Olha aqui o Freud dizendo. Consiste que o fato de ser negado a pulsão psíquica ao acesso da consciência. Ele nega o acesso. Ele não quer dizer se isso é prazeroso ou desprazeroso. Ele só não quer que chegue. Entende? Ou seja, esta fixação infantil vai ficar aqui. Eu não quero que isso chegue na consciência. Eu só quero que esta ideia esteja fixada como um ato infantil mesmo. Nós vamos seguir, nós vamos. Ninguém se pergunta, Mariana, né? Assim, eu tenho uma questão muito. Eu estou dizendo da boca porque é uma questão também minha, assim. Eu tenho muito isso, assim, de botar as coisas na boca. Eu nunca perguntei por quê. Porque nunca me incomodou. Entende? Só vou me perguntar quando me incomodar. Do mesmo jeito que eu parei de fumar, de um dia para o outro. Aí eu entendia que eu fumava por uma questão psíquica, não por uma questão química, porque se fosse química eu não teria parado. Eu lembro muito bem, eu peguei o cigarro e falei, parei de fumar. Nunca mais, nos últimos 3 anos, eu botei um cigarro na boca. Eu decidi parar. Não me pergunte por quê. Eu estava passando na rua, me deu vontade de parar e nunca mais voltei. Ou seja, há uma coisa aí que eu não me pergunto. Então, aqueles atos cotidianos que a gente sempre repete e a gente não faz pergunta, são ideias fixadas do recalque originário. Que eu não vou causar, ele não me interessa se isso vai causar prazer ou desprazer. E aqui, gente, a gente precisa deixar muito claro que quando o Freud diz causar prazer ou desprazer, é principalmente, né, a questão do corpo, mas também na sua condição de pensamento, na sua condição de elaboração. Então, quando a Mariana fala, mas como é que isso vai saber se vai causar desprazer? Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre essas coisas, né? Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo assim, um rapaz muito macho, e aí, de repente, ele estava meio bêbado, e aí ele vai transar com uma mulher, a mulher vai lá e faz acaricia o ânus dele. E ele gosta. Ele sente muito prazer naquilo. Quando ele acordar no outro dia, ele vai ter em dúvida. E pensar sobre aquilo vai causar desprazer. Por quê? Porque aquilo pode ser, inclusive, algo, diante do recalque e da repressão, proibido para ele. Então, ele tem que elaborar se ele gosta ou não gosta de um dedo no ânus, vai causar muito desprazer. Aí, o que ele faz? Mantém a vida retendo o cocô daí para frente. Ele caga só depois que fizer muita força. Aí ele caga até sangrar. Ele faz força. Entende? Ele não vai se perguntar por que ele sangra. Ele vai se perguntar por que ele está fazendo cocô forte. Ele não quer saber disso, porque se ele quiser saber, ele vai ver que ele tem prazer ou não. Então, a fixação é um movimento para dizer: eu estou negando a possibilidade de você ter que elaborar isso e causar desprazer. Entende? Deu para compreender a ideia?
E aí o Freud vai dizer, o segundo estágio do recalcamento é o recalque propriamente dito, ou recalque secundário, né? Afeta os derivados psíquicos do representante recalcado ou as cadeias de pensamentos que originam-se de outra parte, entraram em vínculo associativo com ela. Graças a essa relação, tais representações sofrem o mesmo destino que o foi recalcado primordiariamente. O recalque, propriamente dito, é, portanto, um pós-recalcamento. Aliás, é um erro destacar apenas a repulsa, que a partir do consciente age sobre o que há de ser recalcado. Deve-se ter em conta, em igual medida, a atração que primordialmente recalcado exerce sobre tudo aquilo que pode estabelecer contato. Provavelmente, a tendência para o recalcamento não alcançaria o seu propósito se as forças não atuassem juntas, se não houvesse algo reprimido, recalcado anteriormente, disposto a acolher o que é repelido pela consciência. Eu vou precisar, gente, pegar uma coisinha aqui e colocar aqui para vocês a tela. Só um minutinho. Pai eterno. Que dificuldade. Coisa simples, né? Vocês estão vendo aí a tela, né? Sim. O que o Freud está dizendo aqui para a gente? Aqui. Veja bem. Quando o sujeito nasce, vou colocar aqui enquanto inconsciente, pré-consciência e consciência. Quando o sujeito nasce, nós temos aqui o que o Freud vai chamar de recalque primário. Okay? O recalque primário é aquilo que inaugura o inconsciente. É aquilo que vai ser a primeira condição de apresentação e de entendimento do inconsciente, certo? Então, a gente tem aqui o inconsciente e esse recalcamento primário, ele vai fazer uma força sempre para deixar as ideias fixadas no mais obscuro e no mais primitivo objeto. Ou seja, as ideias inconscientes ou as ideias pulsionais, elas vão querer sempre chegar à consciência. Por quê? Porque as ideias pulsionais, elas nascem com uma força, só que algo delas vai ser descolado, algo delas é descolado, e que se aparecem diretamente na consciência. Quando Freud vai dizer que a pulsão é o estado
fronteiriço. Não fala isso, o estado fronteiriço? Ele está na fronteira entre o psíquico e o somático, não é isso que Freud disse? O Freud, então, está querendo dizer o quê? Que tem uma ideia, tem algo desta pulsão que vai para o psiquismo, que a gente chama de ideia, e tem algo que vai para o somático, que a gente chama de afeto. Então, o afeto, ela é a força da pulsão, enquanto a ideia é a qualidade da pulsão. Pela pulsão, o seu estado fronteiriço, né? Ou seja, fronteira não é de ninguém, quando ela vai se apresentar, ela dissipa em dois. Um fica na mente e o outro fica no corpo. O afeto é sempre consciente. Por quê? Porque eu tenho consciência daquilo que eu sinto. Eu não estou indo para análise para poder falar sobre que eu estou triste, estou feliz, estou legal, estou ansioso. Como é que é a sua ansiedade? Ah, eu tenho um coração disparado, eu fico suando. Isso de dizer é aquilo que Freud vai dizer, que a gente tem consciência daquilo que afeta o nosso corpo. Estão me entendendo? Então, pela pulsão ser fronteiriça, eu tenho uma pulsão que é aqui, que é a ideia, e tenho uma pulsão que é aqui, que é o afeto. A função da ideia é se ligar ao afeto novamente. Porque quando se liga ao afeto, nós temos descarga energética. Quando a ideia se junta ao afeto, eu quis dizer que eu dei palavra para o afeto. Sabe, Ana Paula, quando você está indo para a análise angustiada e sai de lá melhor, porque você deu palavra para aquilo que te afeta no corpo. Estamos entendidos até aqui? Perfeito. A função do recalque primário é que essa ideia esteja fixada ela esteja numa fixação infantil e essa fixação ela possa não precisar ser explicada. Só vai ter a sensação corporal. Só vai ter aquilo que é prazeroso. É uma delícia eu botar uma caneta na boca e destruir a tampa da caneta inteira. Eu me seguro para não destruir, porque senão eu não vou ter tampa. Mas sempre que dá, eu estou destruindo uma tampinha de caneta. Aquele negocinho de roupa, quando você compra roupa e vem com aquele elastiquinho plástico, eu arranco e fico ali, parece que até dissolver. Nunca me perguntei, e não tenho o menor interesse de parar ou perguntar. Por quê? Porque está tudo bem, não vou morrer. Talvez se eu paro com aquilo, aparece uma coisa pior. Então, deixa do jeito que está. Né? Então, essa é a função da fixação. O recalque originário, o recalque primário, faz uma força. Freud, mais para frente, vai chamar de contra-investimento. Né? A gente não vai entrar nisso, não. E já o recalque secundário, o Freud vai dizer, né? Que é aquele que é uma representação, né? Propriamente dito, aquilo que é o pós-calcar, né? Ou seja, ele é aquilo que separa a consciência da pré-consciência. É o recalque secundário. Por quê? Porque o recalque secundário, o Freud diz isso aqui para trás. Oh, gente, o Freud vai dizer aqui para trás. Além disso, a experiência das neuroses transferências leva a concluir que não nasce do início. Ou seja, eu preciso ser neurótico para que esse recalque secundário apareça. Certo? Vamos seguindo. Aliás, essa aqui nós já lemos, já lemos tudo já? Certo. Aí ele diz, influenciados pelos estudos da psiconeurose. Marcelo, desculpa, você consegue dar um Ctrl e mexer aí e aumentar só um pouquinho
Um Ctrl e mexer na rodinha do mouse para aumentar um pouquinho. Isso, obrigada, que eu enxergo muito mal. Então, vamos lá, né? Aí o Freud diz, eu estava explicando, parei por aqui mesmo, que a gente precisa parar por aqui, tá? Parar aqui. Vocês entenderam o recalque, como funciona aqui? Primário e secundário. Secundário ainda a gente não aprendeu ainda não, mas nós vamos entender agora. Influenciados pelos estudos da psiconeurose, deixa eu ver se é essa parte aqui. É isso mesmo. O que nos faz ver o significativo efeito do recalque, somos inclinados a superestimar seu conteúdo psicológico e esquecemos com facilidade que o recalcamento não impede o representante da pulsão de prosseguir existindo na consciência, de continuar se organizando, formando derivados e estabelecendo conexões. Na realidade, o recalcamento perturba apenas a relação com um sistema psíquico, o da consciência. Estamos entendido aqui que o recalque a gente começa a entender o que o recalque faz? Ele não quer, gente, o recalque não quer saber do inconsciente. Ele está lá pela consciência. E mais. Natália? Ele está lá para a consciência no sentido de que ele está lá para que o inconsciente seja possibilitado de chegar à consciência? Se for prazeroso. Entendi. Se não for prazeroso para a consciência, não vai passar, não. Não vai passar ninguém. Mas aí, às vezes, passa, né? E forma uma angústia, né? Não, aí que tá o negócio. Nós vamos entender a angústia daqui a pouquinho, mas a angústia é exatamente não passar. Não passar. Não Tá. passar. E passa por outro... Salta, né? Assim, exatamente, vai assim. por outros caminhos. Entendi. A gente precisa entender o que é desprazer e o que é angústia. A angústia não é desprazer. Tá? Mas devia ser. Não faz sentido isso, não. A angústia é muito desprazerosa. A angústia causa mal-estar, não causa desprazer psíquico. A angústia é quando o afeto está desligado dessa ideia, Marcelo, passa por isso? Exatamente, Thiago. A angústia é quando este afeto não se liga de jeito nenhum à ideia. O Freud fala, né, que a angústia é um afeto solto. Por que, Natália, que a angústia não é desprazerosa? Porque a angústia foi feita, ela é uma resposta de afeto. Ela é uma energia solta no seu corpo. Ela causa mal-estar. O que causa desprazer é a ideia. Entende? Embora a gente fale que a angústia é desprazerosa, quando a gente fala de desprazer, é porque né, como eu já disse aqui no nosso outro encontro, que o prazer é descarregar energia. E o desprazer é o aumento. O afeto é uma descarga energética. Então, se a gente puder dizer assim, enquanto energia, a angústia está fazendo a função de descarregar. O problema é que ela causa mal-estar para o corpo. Ela é angustiante, ela é incômoda. Mas pensando quem pode ofertar prazer e desprazer, é só a ideia. Diga, Natália. Porque assim, por que tem gente que é mais angustiada que outras? Nossa, mas tem não muito... tem como. É porque assim, eu me sinto uma pessoa de pura angústia. Parece que eu vivo em angústia. E tem gente que não vive em angústia, não. Não. Eu, particularmente, tenho pouquíssimas angústias. Eu, particularmente. Não sei, mas talvez, assim, eu posso dizer que é uma forma de lidar a vida. Eu tenho angústia. Eu acho que também tem um ponto, né, de que o sujeito fala sem fim. Talvez esteja um pouco mais desligado do outro. Realmente não tem uma resposta para isso. Assim. Eu me considero uma pessoa de baixíssima angústia. Mas quando a angústia chega, ela é para matar. Mas ela demora a chegar. Ela fica ali. Tem a ver com a questão, assim, de eleger alguns objetos? Sim. Marcel, por exemplo, como você estava falando anteriormente, eu estava pensando aqui, né, sobre que pode existir diversos objetos para uma pulsão,
né? Para isso que se repete. Por Perfeito. exemplo, pode ser a caneta na boca, pode ser um copo de cerveja, pode ser um cigarro. E aí a própria questão da análise é buscar um objeto que não me faça morrer. Exatamente. Exatamente. E aí, quando você diz de um objeto que a gente elege, eu com a caneta na boca, o outro com a cerveja, o negócio é se eu não conseguir tirar a caneta da boca. E a pessoa não conseguir tirar a bebida da boca. Aí nós temos um problema. Entende? Que já não é mais um objeto. É o quão eu quero fazer extorquir esse objeto. Que foi o que a gente leu há pouco tempo atrás ali sobre a eficácia, né, dessa eleição pulsional. Né? Então, assim, de que ordem que a gente está falando desse prazer? É um prazer de primeira ordem? É um prazer de satisfação um pouco mais longa? Satisfação somente no final? Então, a gente precisa, quando a gente está escutando o sujeito, e aí ele diz, eu estou muito... Vou pegar o que a Natália está dizendo. Eu sou muito angustiado. Vamos entender o que o sujeito está chamando de angústia. Porque a angústia pode, inclusive, direcionar que tem alguma coisa que não está compactuando entre o psíquico e o somático. Por que aqui, ó? Por que está angustiado? Porque só tem energia no afeto. Aí você vai escutar a pessoa falar, não sei o quê, aí você vai descobrir que é uma pessoa que ama muito, é uma pessoa que investe demais nas relações do outro, e investe em relações com gente escrota, e aí vai ter esse afeto. E aí, quando começa a dar lugar, ou seja, começa a dar razão para a emoção, vamos dizer assim, dar sentido para isso que vive, aí a gente tem outro caminho. Então, é isso que você dizia, as eleições de objeto. Aí já é também, talvez, mais uma condição de nomeação, sabe, Lucas? Chega muito no consultório e eu tenho ansiedade. Beleza, o que é ansiedade? Eu sempre pergunto o que ele sente no corpo. Né? O que é isso que você está chamando de ansiedade? Me dá uma palpitação, me dá falta de ar. E quando é que isso daí chega em situações alarmantes? Quando é que isso te preocupa? Então, a gente vai entrando nessa condição de corpo mesmo. Não numa condição em outros tipos. Né? Vamos seguindo aqui. A psicanálise pode nos mostrar ainda outras coisas significativas para entendimento dos efeitos do recalcamento das psiconeuroses. Por exemplo, que o representante pulsional se desenvolve de modo mais desimpedido e mais substancial quando é subtraída à influência consciente mediante o recalcamento. Então, aqui é bonito. Ela prolifera como que no escuro, acha formas de manifestação externas e, ao serem introduzidas e exibidas para o neurótico, não só lhe pode parecer inevitavelmente estranhas, mas também o assustar com a imagem de uma extraordinária e perigosa força pulsional. Essa força, essa ilusória intensidade da pulsão é um produto de uma desinibida expansão da fantasia, de um represamento devido à satisfação frustrada. O fato de esse resultado, desse acontecimento estar ligado ao recalcamento, é algo que indica onde devemos buscar verdadeira significação dessa. Então, veja bem, é quando a gente percebe que há algo que o sujeito diz, é tão forte isso que o sujeito está ali, né, como uma ideia, que quando ele diz alguma coisa, isso assusta ele. Né? É quando a gente tem um insight, assim, uma coisa meio assustadora, tipo, misericórdia, olha o que eu estou pensando. Sabe assim? Quando eu percebo, normalmente, que eu, sei lá, tenho uma vontade... Nossa, isso aconteceu uma vez com um paciente, que eu fiz uma pergunta assim, então o que você está me dizendo é que você deseja que o seu pai morra? Ele toma um susto? Não, não é isso, não. Mas o susto denuncia. Sabe? O susto denuncia que era daquela ordem, sim. Então, a gente percebe que
proliferam no escuro algumas ideias, né? Assim, quando a gente abre o olho, quando a gente percebe, já tem tantas ideias psíquicas não realizáveis que quando elas se realizam a gente fica um pouco assustado, né? A gente fica um pouco sem entender o que está acontecendo. Alguma dúvida, gente? Inclusive angustiado também, né? Sim, sim, sim. E aí a gente traz a angústia como resultado da ideia. Aí, o Iago, se a gente pensar numa condição freudiana, talvez seja o desprazer. Entende? Aí eu fico me sentindo um certo desprazer. Eu fico completamente insatisfeito. Por quê? Porque eu realizei uma ideia. Eu realizei algo que seja do meu inconsciente. Eu descobri que o meu inconsciente quer alguma coisa. E ele é meu. Né? Ele é meu. Alguma coisa a mais, gente, que a gente pode ver? Que é claro que a gente não vai acabar com esse texto hoje. A gente só tem mais meia hora. Isso indica que daqui 15 dias encontraremos de novo. A felicidade da Mariana. Então, vamos seguindo aqui. Tá sendo interessante, assim, eu lendo os parágrafos e a gente conversando, né? Eu, Sim. particularmente, tenho sido, acho que tem sido mais interessante. Se retornarmos ao aspecto contrário, constatamos não ser correto que o recalque mantenha afastado da consciência todos os derivados do recalcamento. Tá? Constataremos, quando estes se distanciaram o suficiente da representação do representante reprimido, seja sumido deformações, ou pelo número de elos intermediários que se impuseram, o acesso ao consciente se torna livres a eles. Calma aí, só para poder pensar aqui o que é. Aqui tá tão feia a coisa. Só um minutinho, Mariana. Eu anotei uma coisa importante, eu só não lembro o que era dessa frase que estava importante. Quando esses se distanciaram o suficiente do representante recalcado, seja assumindo deformações, seja pelo número de elos intermediários que impuseram, o acesso. Ah, isso daqui, ótimo, né? Isso daqui é importante mesmo, que isso daqui é a formação do sintoma. Entende? Quando se há uma distância, né? Quando há uma distância significativa deste que investe e é recalcado, investe e é recalcado, quanto mais ele se distancia, mais ele tem acesso à consciência. Por quê? Porque ele vai fazendo deslocamentos. Ele vai fazendo outras associações. É como se eu dissesse assim, vamos imaginar que a Ana Paula, ela é o recalque. Eu sou a ideia. E aí eu apareço para Ana Paula e diz, Ana Paula, deixa eu passar aí, eu sou legal. Ela fala, você some daqui, querido. Some. E aí eu volto, que eu tô com uma blusa azul, eu boto uma blusa preta e um boné. E ela fala, Marcel, por favor. Aí eu volto, boto um óculos, um boné, uma blusa preta e uma jaqueta. E aí eu falo alguma coisa. Ela, Marcel, por favor. E aí depois eu me cubro, eu só deixo os olhinhos para fora, coloco um óculos e passo, sem que ela me perceba. Porque eu já não estou mais interessado por ela. Eu quero chegar lá sem que ela me perceba. Então eu faço o movimento para que ela não perceba que eu estou ali. Houve uma satisfação? Há uma certa satisfação. Mas o negócio é que essa satisfação ela é devida a um compromisso. Eu estou comprometido com algo que me faz essa satisfação. Só que chega uma hora que ela não se sustenta. O sintoma não se sustenta. E aí, quando esse sintoma não se sustenta, a gente vai fazer o quê? Ir para análise. A gente vai para análise porque o número de elos intermediários que se interpuseram, o acesso ao inconsciente se torna livre para eles, até o momento em que eles não conseguem mais satisfazer. A gente vai para análise porque o nosso sintoma não funciona tão bem quanto antes. E aí a gente quer o quê? Que o analista conserte o nosso sintoma. A gente não quer se haver com o sintoma. Eu não quero trazer ideias no inconsciente. Eu quero só que você conserte e me mande embora. Mariana.
Que são esses derivados do recalque? É o quê? Que são esses derivados do recalque que está falando nesse parágrafo? Que eu não sei o que é. Não, pai, eu estou na aula. As ideias do inconsciente. Ah, O que foi recalcado, né? Que fora recalcado. Né? Então, ele se deriva, ele vai se apresentando cada vez mais. Né? Que ele continua. É como se a resistência que o consciente lhes opõe fosse uma função de seu distanciamento do originalmente recalcado. Ou seja, eu vou fazendo tantas camadas que eu estou longe da minha ideia original. Né? Isso que você está falando, Marcelo, assim, para mim, né, fica mais claro quando eu penso, por exemplo, na formação do inconsciente através dos sonhos, né? Que geralmente vem uma mensagem, mas de maneira deformada, por exemplo, né? Eu lembro, assim, de uma das aulas que eu já participei, de um exemplo que alguém trouxe, que tinha sonhado com a bolsa, com o aro de um carro, e não sabia muito bem o que era isso, aí levou para a NASA e depois descobriu que ele estava meio que desejando a morte do Bolsonaro, bolso Opa! e aro, né? Algo nesse sentido, entendeu? Então, assim, para mim fica melhor, né, de visualizar essa questão a partir dos sonhos também. Sim. E é mais ou menos por aí, Iago, porque o sonho ele pode trazer uma condição, como também ele pode ser uma construção muito bem feita, uma cena muito bem feita, né? Porém, o que importa nele é aquilo que está fora da cena. Né? Eu estou aqui com a cena construída bonitinho, imagina que isso aqui que eu estou passando é um sonho. Mas, na verdade, essa caixa aqui no fundo que quer dizer alguma coisa para mim. Ela vai causar um desprazer absurdo, mas ela está aqui. Por quê? Porque eu não vou perceber. Né? Ela vai estar ali durante o cenário, vai se realizar, eu vou acordar desprazeroso, eu vou acordar com um certo incômodo, mas eu não sei. Ana Paula. Marcel, quando você fala dessas várias camadas que vão se construindo, tem a ver com como os sintomas se repetem em áreas distintas, é isso? O sintoma ele é um compromisso que a ideia faz com o recalque. Assim, eu dou esse exemplo sempre bobo. Eu, Marcel, estou querendo acordar amanhã, tirar minha roupa e vou dar uma volta pelo bairro peladão. Quero dar essa satisfação. Só que se eu fizer isso, vai causar muito desconforto, desprazer, eu vou ser preso. Então, o que o meu sintoma faz? Você quer correr pelado? Então, corre pelado dentro de casa. Deixa a janela aberta para que algumas pessoas possam ver, mas corra pelado dentro de casa. Ou seja, há uma certa tendência à satisfação, porém o meu compromisso é com o desprazer. Entende? Não é com o prazer. É com o desprazer. O nosso psiquismo ele tendencia a ter compromisso com a possibilidade do nosso psiquismo não ter desprazer. A gente quase não se preocupa com o prazer. A gente se preocupa com não ter desprazer. Isso que é o primitivo do psique. Então, em vez da gente estar interessado em como eu estarei sendo sentido o meu prazer, eu quero não sentir desprazer. Então, eu nem vou fazer isso porque eu não estou afim de ter desprazer. Entende? Deu para entender? Deu. Aqui eu acho que eu estava confundindo os sintomas e as leituras, assim, mas deu sim. E aí ele diz, né? É como se a resistência que o consciente lhe opõe fosse a função do distanciamento do originalmente. No exercício da técnica psicanalítica, exortamos continuamente o paciente para produzir tais derivados do reprimido. Vou chamar de reprimido e recalcado, que devido à sua distância ou deformação, possam passar pela censura do consciente. Não são outra coisa no pensamento espontâneo que dele solicitamos, através da renúncia a todas as ideias intencionais conscientes e toda crítica, e a partir dos quais reconstituímos uma tradução consciente da representação recalcada. É a partir, né?
não observamos que o paciente pode continuar tecendo uma tal cadeia de associação até que no seu curso depara com uma formação de pensamento na qual a relação com o recalcado age de tamanha intensidade que ele tem de repetir sua tentativa de recalcar. É preciso que também os sintomas neuróticos tenham satisfeito a condição acima, pois eles são derivados do recalcado. Por meio dessa deformação, obteve, enfim, o acesso à consciência que lhe era negado. Então, foi relativamente o que eu expliquei anteriormente sobre como é uma formação de sintomas. Marcel, posso fazer uma pergunta? Claro. Sobre essa questão de prazer e desprazer, a gente poderia dizer que o processo de análise permite que, por conta dele ter um efeito do sujeito se haver mais com o seu desejo, que ele consiga se deslocar um pouco mais dessa questão de, ao invés de o tempo todo evitar desprazer e possibilitar que ele vá mais em busca do prazer do que simplesmente evitar o prazer, que o processo de análise permita isso? Uhum. Então, isso não é, vamos dizer assim, essa é a natureza da psique, mas ela pode ser trabalhada, isso pode Ela é ser, trabalhada. sim, não é uma coisa estática. Uhum. Porque é isso, na análise, eu não quero saber, Bianca, se o rapaz que teve a massagem anal da namorada enquanto ele estava bêbado, eu não quero saber se aquilo é culturalmente permitido. Eu vou trabalhar para saber porque ele não pode repetir. Ou saber realmente se ele gostou ou não gostou. Não, De gostar, repente, com certeza ele gostou. é porque é bom uma Porque senão, região sensível, porque senão ele não teria levado com tanto incômodo, né? O Freud vai dizer Sim. que o não quer, por trás de todo não querer, há um desejo inconsciente. Só que Uhum. esse não é estabelecido pela repressão, pela cultura. Então, o negócio é que eu quero escutar desse sujeito, né, assim, o que significa isso, a gente vai passar ali meses para poder fazer com que esse sujeito escute que ali é um prazer e que está tudo bem. Marcel, eu quero uma massagem, eu quero uma linguada, mas eu não quero enfiar dedo nada ali dentro. Tudo bem, então não vai ter. Não vai ter dedo. Mas o negócio é ele ignorar essa relação de prazer. Diga, Mariana. Eu não sei se é uma pergunta idiota, mas enfim, são várias ideias recalcadas ou tem uma que é mais avassaladora? Várias. O tempo todo você está recalcando. Mas tem alguma que é mais avassaladora, mas como que eu vou dizer que é mais... É como se fosse você. Não sei se eu estou sabendo explicar. Não, a gente tem algumas ideias que a gente não vai realizá-las, né? Assim, se eu realizar toda a vontade que eu tenho, eu já estou preso há muito tempo que eu vou estar preso. Muito tempo. Mas aí a gente dá jeitinho, né? Mas tem ideias que são determinantes, como ideias que são recalcadas e elas vão permanecer recalcadas. Marcel, pegando o gancho nessa fala dela, a gente poderia dizer que as mais, entre aspas, graves ou intensas, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, talvez sejam as que são um pouco em comum com todo mundo, das próprias fases do desenvolvimento, como o próprio Édipo. Essas mais comuns, a gente pode dizer assim, nós vamos trabalhar elas como aí, ó, recalquei o que eu ia falar. Recalquei mesmo, assim, sumiu completamente o que eu estou dizendo. Faça a pergunta de novo, Bianca, para ver se eu lembro. Eu estava dizendo que talvez, se ela perguntou se tinha alguma mais forte ou mais intensa ou mais grave, eu não lembro qual a palavra que ela usou, e aí eu perguntei se essas mais intensas não seriam as que todo mundo tem em comum, como, Sim, por exemplo, isso. as da fase do desenvolvimento, como o próprio Isso. Édipo. A fase do desenvolvimento, o Édipo, por exemplo, faz parte daquilo que Freud chama de sexualidade. Uhum. Então, tudo é para o Freud sexual, porque o sexual é o resultado do prazer no corpo.
Então, tudo aquilo que pode causar prazer no corpo, a gente renega. Né? Eu lembro de uma paciente que ela veio trazer o incômodo de ter sido molestada pelo irmão por anos. Mas o incômodo dela não era a molestação, mas o prazer que ela sentia. Sim. Uhum. Então, veja bem, ela não quis nem saber se o irmão estava fazendo certo ou errado. O negócio é ela ter sentido prazer. Ela falava que o irmão dela fazia uma jogada de cabeça assim, ó, para ela poder ir para o quarto, e ela ia. E ela falava, por dentro, eu sentia vontade de estar ali. Nossa, mas ela demorou para chegar nessa fala de dizer que por dentro ela tinha vontade, né? Ela tinha 60 anos quando ela... Né, 60 e tantos anos quando ela começa a... Ela tinha isso com 12. A última vez, né? Foi com 12. Então, ela ficou 5 anos sendo... E ela diz de abuso, depois ela mesma fala, não foi um abuso, foi a gente passando a mão no corpo do outro. Meu irmão era 2 anos mais velho que eu, a gente passava a mão no corpo do outro. Mas o problema dela era esse, de sentir que ela, lembrar da memória, deixava ela excitada. Hoje já não deixa mais. Né? Isso coloca, por exemplo, o próprio caráter da ambiguidade do desejo, né, Marcelo? Algo nesse sentido, e aí, a partir daí, dessa ambiguidade que se vive, né, do é bom, mas é ruim, nasce a noção de conflito, e aí, a partir desse conflito, é que algumas outras ideias são recalcadas, e outras a gente tenta, né, o tempo inteiro, ficar dizendo durante a análise algo que represente aquele primeiro momento, esse momento único que a gente não sabe quando foi, como foi, mas que a gente viveu e sentiu prazer de alguma forma. Exatamente. É esse retorno, Iago, e esse retorno e esse conflito que é exatamente a conceituação de neurose para Freud. É o conflito entre aquilo que eu vivenciei da sexualidade, até que ponto é bom, até que ponto foi ruim. Então, como eu não sei dizer o que é, então eu não consigo elaborar. Né? Eu sou um sujeito neurótico. O Lucas faz uma pergunta aqui. Podemos considerar a cultura um grande recalque? Não repressão, na medida em que a culturação se refere ao modo de tratar vários derivados de um processo civilizatório, onde é que da ordem do natural passa a ser uma coisa. Lucas, não sei se você está podendo, mas eu não sei se eu consegui entender. Essa ordem do natural passa a ser humanizado e aceitável culturalmente. Eu não sei se você puder me explicar melhor, mas diga. Então, o que eu disse, né, da ordem do natural passa a ser humanizado e aceitável culturalmente, na tentativa de construir essa forma de elaborar, né, culturalmente o que seria reprimido se fosse só natural, entende? Então, acaba que, bom, o natural é igual você trouxe o exemplo, sair pelado, fazendo o que quer. Mas a cultura, ela vai fazendo com que apareça essa espécie de recalque coletivo, né? Bem assim, usando esse termo que eu construí agora, para tornar mais aceitável, né, com o que é chamado de humanizado, né? Mas nesse sentido. A cultura, ela faz o trabalho de repressão. Mas há algo de cultural no nosso recalque. E aí eu vou responder com a frase do Freud. De acordo geral, boa pergunta que ela vai encaixar certinho aqui. De modo geral, não podemos dizer até onde tem que ir o distanciamento e deformação do recalcado para que a resistência da consciência seja removida. Aí ocorre um sutil sopesamento, cuja ação nos escapa, mas cujo efeito nos permite inferir que a questão é parar antes que o investimento do inconsciente atinja uma determinada intensidade, além do qual ela poderia rumo à satisfação. Agora Freud vai te responder, Lucas. Portanto, o recalcamento trabalha de maneira altamente individual. Cada derivado do inconsciente pode ter seu destino particular. Um pouco mais ou um pouco menos de deformação altera completamente o resultado. Altamente individual, mas inserido na cultura. Porque nós somos seres sociais. Não há possibilidade das pessoas que possuem recalcamento secundário
elas não estiverem um trabalho e um entendimento da cultura. Para ter recalque secundário, precisa entender que se você matar, você vai ser preso. Mas aí a gente precisa entender também, Lucas, que às vezes, se você tiver um poste e matar, nem sempre você vai ser preso. Isso também é um entendimento cultural. Que você pode ser rico e dar um tiro, tá com metralhadora, a Polícia Federal entrar na sua casa, você jogar bomba neles e você não ser preso, não tomar tapa. Ou você só está passando na rua de bicicleta mesmo, ser preto e toma um tapa na cara. Então, isso também é condicionamento social, sabe? Então, a repressão trabalha de maneira altamente individual no seu processo psíquico e também no processo psíquico de cada ideia. Não há um grande recalcamento igual para todas as ideias. Não. Cada ideia será desinvestida num só lugar, num só momento. E por isso que a ideia volta e tenta de novo. Porque se ela teve, vou dizer de modo precário aqui, se ela teve 12 de força de recalcamento, ela volta achando que ela pode ter 3 e ser realizada. Então, é isso que Freud chamou de retorno do recalcado. Que há sempre um retorno daquela ideia que, em alguma medida, não fora para a consciência. Entende? Eu vou terminar esse parágrafo e aí a gente... Acho que chega exatamente na metade do texto e a gente vai para... Eu só vou também dizer uma coisa, gente. Eu vou tentar arrumar este livro traduzido não, este livro PDF, porque a tradução dele é 1 zilhão de vezes melhor. Eu, inclusive, estou comparando aqui, ó, porque é mais fácil a leitura. Tá? Então, tanto para o recalque quanto para o próximo texto, que possivelmente vai ser algum desse daqui, né? Sei lá, se a gente pensa num texto do inconsciente, depois nós vamos ainda verificar juntos, mas vou tentar ainda para o próximo encontro eu fazer eu tenho ele, vou ver se eu consigo escanear o texto do recalque e mandar para vocês. Porque é, assim, triste a diferença de tradução. Nisto, se compreende que os objetos favoritos dos homens, seus ideais, provenham das mesmas percepções e vivências que os mais execrados por eles. E que originalmente, eles se diferenciam um dos outros apenas por mudanças mínimas. Pode mesmo ocorrer, como vimos na gênese do fetiche, que é o representante original da pulsão se decomponha em 2 partes, das quais uma sucumbe ao recalcamento e o restante, precisamente devido a esse íntimo enlace, tem o destino da idealização. Eu vou ler a partir daqui, ó, dessa tradução, para a gente entender a diferença de entendimento. O recalque trabalha de forma altamente individual. Cada representação derivada, isolada, pode ter seu destino específico. Um pouco mais ou um pouco menos de deformação faz com que todo o resultado se altere. Neste mesmo sentido, pode-se compreender também que os objetos preferidos das pessoas soam bem como seus ideais, se originam nas mesmas percepções e experiências que os objetos por elas são execrados. E mais, que originalmente tais objetos se diferenciam um dos outros apenas por pequenas alterações. É mesmo possível, conforme havíamos encontrado na constituição do fetiche, que o representante pulsional original tenha sido decomposto em 2 partes, uma das quais sucumbiu ao recalque, enquanto o resto, exatamente por causa dessa estreita conexão, sofreu um destino da idealização. Eu, particularmente, acho que é muito mais simples essa tradução, muito mais fácil. Porque aqui ele fala de derivado do inconsciente, enquanto aqui, né, assim, objetos favoritos, etc., enquanto aqui ele está vinculado e pensando somente no ponto do objeto. Né? Então, gente, chegamos à metade do texto, e aí a gente volta daqui 15 dias para dar essa seguida. Então, só para a gente poder finalizar aqui e reforçar, que a gente começa a entender que o recalque secundário funciona como uma espécie, nós vamos aprender mais para frente, mas vai dar um spoiler,
como uma espécie de investidor. Investidor da pré-consciência. A pré-consciência tem a palavra. Mas quem determina o que a pré-consciência investe ou não é o recalque secundário. Somente o recalque. Então, a função do recalque é fazer com que a pré-consciência invista ou não. E se dá um investimento, automaticamente ele retorna para o inconsciente. O inconsciente sempre está investindo nas suas ideias. Certo? Então, toda ideia que tiver inconsciente, ela vai para a pré-consciência. Aqui, se nada aconteceu, ela retorna para o inconsciente como um derivado. Elege um novo objeto. Elege um novo objeto. Elege um novo objeto. Não conseguiu? Então vamos de sintoma. Certo? Daqui 15 dias, nos encontramos novamente. Então é isso. Caso vocês tenham dúvidas, mandam lá. Eu estou devendo dúvida de alguém que fez um recorte do texto. Não sei se... Foi você, Iago? Foi eu sim. Mas já passamos por ele ou ainda não? Não, acho que ainda não. Perfeito. Deixa eu dar Então, só uma olhada aqui, mas não. a gente discute lá. Eu Sim. tive dificuldade essa semana. Muita coisa para ler. Então é isso. Nos encontramos no dia 26, às 19h30. Vou avisar lá no grupo. Boa noite, Marcel. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, valeu.